Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quem fala aqui é o professor Jorge Alonso, professor de informática. Vim gravar questões da Fundação CEPERJ para você, meu aluno, minha aluna, que vai fazer o concurso público para o município de Itaguaí. A Fundação CEPERJ, pessoal, ela é uma banca muito previsível. Se você for analisar e mapear as questões de provas anteriores da banca, elas sempre cobram os mesmos assuntos, sempre cobram os mesmos tópicos. Então, para você que quer gabaritar a informática, para você que quer arrebentar e elevar sua pontuação lá em cima, não deixe de assistir esse módulo completo que está sendo gravado e produzido aqui especialmente para você. Amém? Então vamos lá? Vamos dar início aqui. As questões estão separadas de acordo com o edital e só CEPERJ. Não tem nada de outra banca aqui não, tá? Vem comigo. Questão muito tradicional, gente. Olha, eu aposto com vocês que vai cair uma questão de USB na tua prova. Amém? Fala amém. Tô te ouvindo não. Fala amém. Então, vai cair. Não tem outro jeito. A figura abaixo mostra dois conectores de um mesmo padrão de barramento. Para. Alonso, o que é barramento? Barramento, pessoal, é a forma de comunicação do seu computador, da sua placa-mãe com outros periféricos. E existem vários tipos de barramento. A gente tem barramento de expansão, a gente tem barramento para armazenamento de dados, a gente tem barramento de memória, ou também chamado banco de memória, a gente tem o barramento do processador, que também é chamado de soquete do processador. Então, barramento é a forma de comunicação da sua placa-mãe com os demais componentes. Foi? E a gente estuda a parte de hardware, conceitos básicos de hardware, onde a gente fala assim, a placa-mãe. O que é a placa-mãe que eu acabei de falar? É a principal placa do computador. Todos os seus componentes são conectados à placa-mãe. Então, por exemplo, a memória, que tanto se fala, preciso trocar a memória do meu computador. O técnico sempre fala isso para você, né? Tem que trocar a memória. E aí a memória é conectada onde? Na placa-mãe. Se eu falar para você assim, ó, fulaninho, fulaninha, vou precisar ter acesso a todos os arquivos do seu computador. E aí o que você vai fazer para mim? Você vai trazer aqui o seu computador, gabinete, teclado, mouse, monitor, impressora? Não, filho, é só trazer o seu HD, o seu disco rígido. É um outro componente de hardware que também fica conectado na placa-mãe. Então, quando se fala de barramento, barramento é, mais uma vez, disfarça, pega a caneta e anota o que eu estou te falando. Barramento é a forma de comunicação da placa-mãe com os demais periféricos do seu computador. Então, vamos continuar lendo aqui. A figura abaixo mostra dois conectores de um mesmo padrão de barramento, utilizados em cabos para conexão física das impressoras atuais aos computadores e notebooks. Esses conectores são conhecidos pela seguinte sigla: gabarito B. USB. Bem conhecida da galera, né? A gente utiliza isso aqui para carregar celular, impressora, como eu disse, notebook, etc e tal. Qual o significado dessa sigla, crianças? Anotem que o tio vai falar aqui, ó. Barramento serial, serial universal. Do inglês, Universal Serial Bus. Barramento, viu? Se tiver inglês na prova, sabe que eu fico reprovado, né? Barramento serial universal. Beleza, galera? Show? Show do milhão, amém. Agora, vamos lá. Vamos comentar as outras alternativas, né? Porque da mesma forma que neste concurso ele cobrou USB, na sua prova ele pode cobrar outro, né? Uma dessas alternativas. A CEPERJ, ela tem muito essa característica. O HDMI, pessoal, é uma porta de comunicação. Fala, porta de comunicação. Isso. Porta de comunicação, assim como o USB, assim como o PS2, USB, HDMI, PS2, serial, paralela. Respira, isso. Respira, principalmente você que nunca viu esse conteúdo, principalmente você que está assustado por ter que estudar informática para concursos, principalmente você que acha que tem conhecimento, mas eu vou te provar que você não sabe nada, porque informática para concursos é uma ciência totalmente à parte. Ela não é igual você mexer no Facebook, você fazer planilhas, você mexer no Word. Ah, Alonso, mas eu trabalho com computador. No meu trabalho eu uso o Word. Eu não vou estudar o Word. Então eu te pergunto, meu amor, o que faz o clique triplo?
travou o cérebro, né? Então clique triplo, ele cai em prova e a gente vai ver lá na frente. Mas antes de mais nada, vamos fazer algumas anotações aqui a respeito dessas alternativas, a respeito de portas de comunicação. Abre o seu coração, ó, estufa o seu peito, fala, eu vou receber esse conhecimento, vou aprender, apreender e vou arrebentar na minha prova. Amém? Então dá uma paradinha aqui rapidinho. Vou apagar, a gente vai apagar aqui, para a gente comentar aqui o que são portas de comunicação, quais são as portas de comunicação e qual é a função de cada uma delas no seu computador, beleza? Vamos que vamos. Olha aqui, ó. Portas de comunicação. Vem com o Titi aqui. Portas de comunicação. Portas de comunicação. Basicamente, nós teríamos 4 portas de comunicação que você precisa conhecer. Quais são elas? Serial, paralela, PS2 e USB. São as 4 principais portas de comunicação existentes nos computadores antigos e modernos. Serial, ele é bem antiga. É uma porta de comunicação que é utilizada basicamente para conexão de mouse. Ela é bem antiga, mas ainda pode aparecer alguma coisa em prova, por isso que eu estou falando aqui, tá? A paralela, quem lembra antigamente quando a gente comprava uma impressora e ela vinha com 347 disquetes para você instalar a impressora, lembra disso? Os programas do disco, insira o disco 1, insira o disco 2, lembra disso? Então, tá velho. Aí o que acontece? A paralela é um local lá atrás do seu computador rosa, grandão, que você tinha que conectar o cabo para fazer a comunicação com a impressora, lembra? Então, ó, serial basicamente era utilizado para mouse e teclado. Paralela, basicamente utilizado para impressora e scanner. Beleza? Agora, o que é PS2? Não é PlayStation 2. PS2, quem lembra também, era um roxinho e um verdinho que você conectava, respectivamente, teclado e mouse. Lembra disso? Então, a PS2, que era utilizada para conexão de teclado e mouse. Nós podemos falar que é USB, que é o objetivo dessa questão, que foi o que caiu e cai muito, a CEPERJ cobra muito isso aqui. Eu tenho uma previsão de 2 tipos de questões para a sua prova de Itaguaí, ou USB ou os periféricos, tipos de periféricos. Vou falar sobre isso mais à frente. Mas olha, vamos falar da USB, posso dizer que ela serve para tudo. Tudo bem? Tudo que, Alonso? Mouse, ó, teclado, ó, impressora, ó, serve também para conexão de celular, que muita gente usa para transmissão de dados, até mesmo para carregar o celular. Então tudo, galera. Outro dia eu vi até um suporte de você colocar latinha, que ele mantém refrigerado, ligado na USB. Então a galera que gosta de estudar tomando ou até tomando um refrigerante, uma água, esse suporte é ligado na USB, ele tem ali um isopor térmico, né? Você coloca ali e mantém geladinho enquanto você estuda, enquanto você trabalha. Então, qual é a característica principal da USB? Importante falar. Isso aqui, ó. Se você vê esse palavrão na sua prova, o que significa este termo? Plug and play. Plug and play. O que significa o plug and play? Connect use. Né? O que é o connect use? Quando você conecta o USB no seu computador, qualquer periférico no seu computador pelo USB, você não precisa instalar. Você já automaticamente está pronto para o uso. O pendrive, quando você coloca, coloquei o pendrive, você precisa instalar ele no computador? Não. Automaticamente ele já está pronto para o uso. Então, plug and play, connect use. É uma característica importantíssima da USB. Nos notebooks, netbooks, ultrabook, computadores portáteis, ainda temos a porta HDMI, que ela não vem na configuração padrão de computadores desktop. Não vem. Então a HDMI é uma porta de comunicação para transmissão de áudio e imagens. Então, por exemplo, eu quero fazer uma conexão do meu computador com a TV.
usa a porta de comunicação HDMI. Você tem um cabo HDMI, pá, liga. Por exemplo, aqui na TV que você está assistindo essa aula agora, está produzindo uma imagem que está no computador. Se eu tiver algum vídeo para passar para vocês, automaticamente o som desse vídeo vai ser transmitido aqui na nossa transmissão. Então, HDMI, transmissão de áudio e vídeo, beleza? Amém? Então, galera, fizemos aqui alguns comentários da questão número 1, tá? Além da HDMI, resposta gabarito B, USB, RCA é aquela ponta onde você conecta para a entrada do som, do áudio, conector de áudio. Por exemplo, se você quer colocar no som do seu carro, ele tem entrada RCA, no som do seu carro, ligado automaticamente no seu celular, para que o áudio do seu celular saia no som do carro. É aquele cabozinho chamado RCA. PS2 nós comentamos, e esse tal de SATA é um barramento, ó, olha lá o termo lá, é um barramento utilizado para HD, disco rígido. Então, por exemplo, eu falei, né? Quero ter acesso a todos os arquivos e documentos do seu computador. Onde eu consigo obtê-los? Através do HD, através do disco rígido. É lá que você concentra todas essas informações. E onde ele é conectado na placa-mãe? Basicamente, nós temos dois tipos. IDE, que é bem antigo, e atualmente os mais modernos HDs do tipo SATA. É o nome do local onde você conecta o HD na placa-mãe e também é o nome do próprio HD, HD SATA. Foi? Ah, pensou que fosse questão número 1, gabarito B. Pronto, 2, 3. Não, galera. Aqui a gente vai dar um fundamento teórico em cima daquilo que mais cai, do que é mais cobrado na sua prova. Amém? Então vamos lá. Vamos para a questão número 2. Number 2. Number 2. Number 2. Number 2. Aos computadores são integrados diversos dispositivos, uns que são utilizados exclusivamente na entrada, outros exclusivamente na saída, e um terceiro tipo que é empregado tanto na entrada quanto na saída de dados, dependendo do momento em que são utilizados. Neste contexto, dois dispositivos que são utilizados exclusivamente na entrada de dados são... Preciso botar a tela branca aqui para você vir comigo e acompanhar aqui um pouquinho da parte teórica sobre a operação básica do computador. A operação básica do computador. Certo? O que diz a operação básica do computador? Nós temos os processos de entrada, processamento e saída. Essa que é a operação básica do computador. Entrada, processamento e saída. Então a entrada é o seguinte, ó. Você pega o seu teclado e começa a pressionar as teclas. Se você pressionar uma tecla, que a gente vai falar muito sobre isso, teclas de atalho, que a Fundação CEPERJ cobra bastante em prova, se você pressionar uma tecla, que é a bandeirinha do Windows, ela exibe o menu iniciar. Então olha o que está acontecendo. Entrei com uma informação no meu computador, através de um periférico, que é o teclado. Apertei a bandeirinha do Windows. Ele processou essa informação e a saída é o monitor exibindo o menu iniciar, aparecendo para você na tela do monitor. Então esse processo, entrada, processamento e saída, a entrada e a saída, elas são realizadas pelos periféricos. Tá ok? Então entrada e saída é realizada pelos periféricos. E o processamento é realizado pela CPU, ou também chamada de UCP. Então, entrada, processamento e saída. Agora, galera, os periféricos, nós temos basicamente três tipos. Entrada, saída e o que também faz os dois ao mesmo tempo. Ou seja, entrada
e saída, que também são chamados de híbridos. Você pode ver esse termo na prova. O que são ou quais são os periféricos de entrada? Os que são mais lógicos eu vou falar aqui. Eu vou escrever para vocês na tela quais são os que provavelmente talvez vocês não conheçam, tá? Então vamos lá, teclado. Ó, digitei uma informação, ela processou, entrou. Teclado é um periférico de entrada. Mouse é um periférico de entrada. Scanner é um periférico de entrada. Tá ouvindo e tá anotando? Se você anotar aí, é bom. Eu vou botar aqui os polêmicos. Qual é o polêmico de entrada? Touchpad. Aí você deve estar assim, caraca, Alonso, o que é isso? Já apareceu em prova. O que é o touchpad? Não é a tela do terminal bancário que é sensível ao toque, não. Aquela ali é touchscreen. Ou seja, entrada e saída. Já vamos falar sobre isso. Touchpad é a superfície do mousezinho, por exemplo, no notebook. Aquilo ali é a superfície, um sensor touchpad, um tipo de periférico denominado touchpad. Mouse não é entrada? Touchpad também é entrada. Foi? Agora, de saída, vamos citar aqui exemplos aqui para vocês anotarem aí. O monitor, tanto faz se o monitor for LCD ou CRT. Caixa de som, alto-falante. Esqueci de falar aqui microfone. Porque ó, você está falando. A informação está saindo para você na caixa de som, no alto-falante. Então aqui você tem monitor, caixa de som, impressora, mas cuidado! Porque a impressora classificada como periférico de saída é a impressora normal, padrão. A impressora que é entrada e saída, ou híbrida, é a multifuncional. Por que a multifuncional é entrada e saída, Alonso? Porque a multifuncional ela tem scanner e impressora. Scanner é entrada, impressora é saída. Logo, multifuncional é entrada e saída. Agora, qual é o polêmico de saída? Que pouco você talvez tenha ouvido falar. Plotter. Que é isso, DJ? Plotter é um periférico de saída, é um tipo de impressora gráfica que imprime em alta resolução. Já viu por aí escrito assim, ó, serviços de plotagem? O que seriam serviços de plotagem? É quando você pega uma impressora do tipo plotter e faz aquela impressão de um banner, panfleto, adesivo, tipo quando você vai num casamento, né? Quando você vai no casamento, antigamente, hoje em dia quase não vê mais, né? Quase não tem mais casamento, Deus me livre e guarde. Mas no casamento você não tem aquela foto do casal, que geralmente é para você dar uma dedicatória. Então, Deus te abençoe, seja bem-vindo ao mundo dos casados, meus pêsames, né? Você escreve várias frases motivacionais. Abençoe os casais. Casamento é bênção de Deus, amém, gente? Então, ó, plotter, periférico de saída. Agora, gente, vamos falar de entrada e saída. Já dei exemplo aqui, touchscreen. Tela sensível ao toque. No caixa eletrônico, por exemplo, você vai lá, na própria tela, digita a sua senha. Aí a tela emite uma informação, seu saldo está negativo. Isso vai mudar, amém? Você, quando tomar a sua posse no seu concurso público, seu saldo vai, ó, saldo, né? Vai saltar, amém? Então, touchscreen, a gente tem como exemplo o terminal bancário. Um outro exemplo importante também que eu falei foi o multifuncional. Agora, Alonso, tem algum termo polêmico de entrada e saída, ou híbrido? Polêmico não, mas muito conhecido por todos. Modem. Vamos falar do modem. Por que o modem é entrada e saída? Se eu dividir a palavra modem aqui, ó. Modem. Primeiro, qual é a função do modem? Ele permite que nós tenhamos acesso à internet, não é isso? Quando você pede internet para a operadora, para o provedor, o técnico vem e instala o modem na sua casa. Esse modem tem o significado das palavras de modulador, DEM de demodulador. Então, modulador, demodulador. O que significa isso, Alonso? Os sinais das linhas telefônicas são analógicos e os nossos computadores possuem sinais digitais. Modular é converter o que é analógico em digital. Demodular é converter o que é digital em analógico. Então, para que você tenha acesso à internet, esse processo de modular e demodular ele tem que ocorrer. Sai analógico, entra digital. Sai digital, entra analógico, viu? Então, para você gravar
que o modem é um periférico de entrada e saída para você gravar, que o modem ele vai ser utilizado como entrada e saída no seu computador. Se cair na sua prova, como é que você grava? Casamento. Vamos falar de novo do casamento. Acabou de casar, casou. É amor pra lá, é amor pra cá. Amor, traz a janta. Amor, vem aqui. Amor, então amor é na entrada do seu relacionamento. A entrada foi. Agora, passou de 10 anos de casado, meu amigo, minha amiga, como é que é? Ô demônio, cadê minha janta? Então, na saída do relacionamento, você tem o demônio, Então, amor, modulador, entrada, demônio, demodulador, saída. Gente, brincadeiras à parte, é claro, eu quero que você memorize isso e acerte na sua prova. Amém? Eu vou encerrar esse bloco por aqui. Espero que tenha sido muito proveitoso. Tem muitas questões ainda pra gente estudar, cara. Você vai gabaritar essa prova. Eu acredito em você, mesmo sem te conhecer. Um abraço, professor Alonso.